Você já ouviu um sussurro que te deu arrepios? Aquele tipo de história que começa com dizem que e termina com um silêncio assustador. Em Nova York, a cidade que nunca dorme, esses sussurros vêm debaixo dos esgotos, e eles carregam um cheiro de podridão, mistério e medo. As pessoas falam de criaturas que rastejam sob os pés de milhões, vivendo na escuridão, longe da luz. Alguns dizem que são apenas ratos gigantes, mas outros falam de olhos reptilianos piscando na lama, observando. Tudo começou décadas atrás, quando era moda ter bichinhos de estimação exóticos. Turistas traziam pequenos filhotes de jacaré da Flórida, achando graça em vê-los em aquários minúsculos. Eram brinquedos vivos, exibidos em apartamentos apertados, até o dia em que cresceram. E cresceram demais. Foi então que o pânico tomou conta. Com medo, muitos donos se livraram deles da maneira mais simples que encontraram jogando pelo vaso sanitário. Naquela época, ninguém achava que um animal pudesse sobreviver a isso. Mas Nova York é um lugar de segredos e, acima de tudo, de sobrevivência. Debaixo das avenidas, corre um labirinto de túneis úmidos e quentes, o ambiente perfeito para o impossível. E foi ali, segundo a lenda, que os filhotes se transformaram em monstros, alimentados pelo lixo, por ratos e por restos que nunca deveriam estar ali. Os trabalhadores do subsolo, os encanadores e operários, foram os primeiros a contar as histórias. Falavam de sons estranhos, arranhões metálicos e respirações pesadas, ecoando pelas galerias. Um homem chamado Frank jurou que viu algo. Era 1962. Ele fazia manutenção em uma tubulação quando ouviu um estalo seco, seguido de um respingo. Pensou que fosse um cano rompido, mas quando apontou a lanterna, 2 olhos amarelados brilharam no escuro, fixos nele. Ele disse que não teve tempo de correr. A criatura mergulhou de volta na água, desaparecendo com um som que lembrava uma respiração profunda. Ninguém acreditou. Disseram que era gás reflexo de luz à imaginação dele, mas Frank nunca mais desceu lá sozinho. Com o tempo, os relatos se multiplicaram. Trabalhadores encontravam carcaças de animais partidos ao meio, tubulações arranhadas e marcas de mordidas no ferro. E, por mais absurda que a ideia fosse, a lenda cresceu junto com o medo. O governo chegou a investigar. Existem registros de expedições que desceram aos esgotos para tentar encontrar alguma prova. Vídeos antigos, granulados e escuros, mostram sombras grandes demais para serem ratos, movendo-se rapidamente pela água suja. Outros juram que viram algo reptiliano emergir e desaparecer em um piscar de olhos. Na década de 1980, a história ficou ainda mais sinistra. Um grupo de adolescentes explorava um túnel abandonado quando ouviu um rugido vindo das profundezas. Um deles estava gravando com uma câmera de sedimentação. O que se ouve na fita até hoje é perturbador. O som de respiração ofegante, passos apressados e algo arranhando o concreto bem atrás deles. A fita termina abruptamente. Nenhum deles quis falar sobre o que viu, mas anos depois um deles contou a um programa de rádio que algo enorme passou, rastejando, arranhando o chão e que o cheiro de lama e carne podre o perseguiu por dias. Os nova-iorquinos começaram a chamar essas criaturas de os vigias do subsolo. Alguns dizem que são descendentes daqueles primeiros filhotes abandonados. Outros acreditam que a radiação e os produtos químicos no esgoto os transformaram em algo novo, algo que a ciência não consegue classificar. Criaturas inteligentes, que se escondem ao ouvir passos humanos, e pacientes, que esperam o silêncio retornar. Há quem diga que durante as grandes enchentes, as tampas dos bueiros se levantam sozinhas, que os trabalhadores que desaparecem às vezes são dados como mortos por desabamentos, quando na verdade algo os arrastou para dentro da água. E embora as autoridades neguem, os relatos continuam, principalmente de pessoas que ouvem ruídos estranhos vindos das grades de esgoto nas calçadas. Sons que lembram um rosnado abafado, como se uma fera respirasse lá embaixo, sentindo o cheiro de quem passa. Um policial aposentado contou uma vez que nos anos 90 foi chamado para investigar um corpo encontrado num túnel de drenagem. O corpo estava mutilado, com marcas de dentes de tamanho incomum. O relatório oficial nunca foi divulgado, e os arquivos do caso desapareceram misteriosamente. Ele jurava que, ao olhar para dentro do túnel, sentiu algo o observando. Uma presença que não fazia barulho, mas que o deixou paralisado de medo. Os olhos dele são como faróis na escuridão, ele disse. E quando você os vê, já é tarde demais. Ainda hoje, vídeos circulam na internet mostrando vultos nas margens de córregos subterrâneos. Alguns são fraudes óbvias, mas outros têm detalhes demais para serem apenas coincidência. E se você já andou pelas ruas de Nova York e sentiu aquele vento frio subindo de um bueiro, talvez tenha sentido a mesma coisa que tantos outros. A sensação de que algo lá embaixo ainda vive observando o mundo que um dia o abandonou. Talvez a lenda nunca seja provada. Talvez esses jacarés subterrâneos sejam apenas um reflexo do nosso medo,
O medo de que aquilo que descartamos um dia possa retornar, maior e mais perigoso. Mas há quem diga que em noites silenciosas, se você encostar o ouvido na grade de um esgoto antigo, poderá ouvir a água se movendo devagar. E entre um respingo e outro, o som de algo raspando, como garras afiadas se arrastando pelo concreto. E quando isso acontecer, lembre-se, as lendas sempre têm um ponto de partida. Às vezes, o que chamamos de mentira é apenas a verdade que ninguém tem coragem de enxergar. Se você ouviu até aqui, agradeço por ter ficado comigo nessa história. Para eu saber que você chegou ao final, deixe nos comentários a frase: ouvi essa lenda. E não se esqueça, junte-se ao nosso canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para continuar explorando o lado mais sombrio e misterioso das histórias que o mundo tenta esconder.